exortar, edificar e consolar. Passou disso, não é profecia. Segundo propósito da instituição é tratar do perdão para o povo. Eu não posso ser perdoado no seu lugar. Você pode ficar aí, você não precisa pedir perdão, não, que eu peço e você já está perdoado. Não, eu posso, como Neemias fez, colocar-me no lugar e pedir perdão para eles, mas a pessoa precisa se conscientizar. Somos usados para isso. Sabe, amados, muitas vezes alguém chega perto de nós, e alguém enviado por Deus, e diz assim: olha, você precisa pedir perdão, você precisa se reconciliar. E a pessoa ou pensa: você não tem capacidade para falar isso para mim, ou eu não quero, não, eu não tenho nada, como pedir? Que é ousadia sua dizer que eu tenho que pedir perdão? Isso é ausência de humildade. E nós temos que entender que anjo nenhum descerá aqui em pessoa para falar isso para nós. Mas o Espírito Santo fala para cada um de nós, porque somos corpo. E tratar da provisão para o povo. Olha que coisa interessante. No Antigo Testamento, eles, no capítulo 8, se você ler, não agora, mas se você ler o capítulo 8, você vai ver que aqueles sacrifícios cordeiros que eles levaram, depois eles alimentavam as pessoas, mas a nossa provisão, além de ser essa também, nós temos ações sociais e tudo, mas não podemos ficar só nisso, porque há grupos que fazem isso melhor do que os evangélicos, da comida, mas também isso, nós temos que tratar da roupa, daqueles que estão precisando de roupa, de vestimentas, precisando de alimentos, mas o alimento espiritual, principalmente, somos nós, é quem damos. Quer um exemplo? Jesus está com os discípulos, pregando para aqueles cerca de 10.000 pessoas, entre crianças e mulheres que não eram contadas, tinha 10.000 pessoas, segundo os estudiosos. E os discípulos chegam para ele e dizem assim: Jesus, despede a multidão, porque já é de tarde, o senhor está falando demais, a pregação hoje demorou demais. E eles não têm o que comer. E Jesus diz: por que vocês mesmos não dão alimentos? Será que Jesus não sabia que eles não tinham? Jesus já era um prenúncio disso, já era uma figura de que eu vou subir e vocês é que vão alimentar, mas nós não temos. Ah, agora vocês disseram bem, mas vocês têm alguma coisa? Temos 5 pães e 2 peixinhos, tragam para mim. E ele pegou, abençoou e entregou os 5 pães e os 2 peixes. Sempre lembremos disso, irmãos. Ele não multiplicou e deu, que aí era mole. Ele devolveu os 5 pães e 2 peixes, partidos em pedaços. Então deu pedaços para cada um, distribuíram os 12, foram lá e começaram a distribuir. Na medida que eles alimentavam, a comida multiplicava. Aleluia. Pode procurar na Bíblia. Não é uma omissão, não, mas não falou, está subentendido. Jesus fez assim, um montoeira de pão, plantou ali, um montoeira de peixe, não foi assim não? Foi na medida que eles foram entregando, foi multiplicando. Significa dizer, o azeite da botija não acaba, a farinha da panela não acaba. Você tem que pegar o que quer e vai alimentando. O que Jesus está nos ensinando através do sacerdócio, irmãos, se nós não tratarmos da provisão do povo, nós somos imprestáveis. Nós estamos partindo para 2018, uma igreja prática. Nossa chamada é o ano da expansão, mas a assinatura da igreja é para quem está buscando. Você está buscando? Então você encontrou a igreja. Agora, muita responsabilidade, que a pessoa pode vir buscar com um pote todo vazio e nós não termos para dar. Provisão. Pastor, mas eu não sei nem o que dar. Que bom que quando você sabe o que você não tem, você vai pedir a quem tem. E o Espírito Santo vai dar. É Ele quem supre, é Ele quem abençoa, e somos nós que alimentamos. Eu acho que se eu fosse Jesus, eu ia fazer as coisas muito mais simples. Quem que está com fome aí? Não, todo mundo. Atenção, quantos estão com fome? Levanta a mão, todo mundo. Acabou a fome. Jesus tinha poder para isso, irmãos? Tinha. Mesma coisa quando Pedro foi pescar, não pesquei nada, mas o que você quer pescar? Pedro, você está... Não, mas porque os peixes para mim não são para comida, Senhor. Os peixes para mim são
provisão, eu tenho que pagar conta de luz, eu tenho que pagar conta de telefone, já tinha telefone naquela época, eu tenho que pagar a internet, eu tenho que pagar o aluguel não, porque a casa dele era muito grande, era dele mesmo, eu tenho que pagar o barco, a prestação, o financiamento no BNDES. Aí Jesus disse assim, tá bom, é vendendo o peixe? Ele tinha duas formas de fazer isso, o dinheiro já está na tua conta, ou vá para casa e lá você terá uma surpresa. Ele chegava lá e encontraria o pátio dele, o tanque cheio de peixe. Mas Jesus disse assim, então vamos pescar juntos. Não, mas eu pesquei e não deu nada. Eu sei que não deu, porque você não sabe pescar. Quando você pesca comigo, a pesca é diferente. A provisão sempre vem de Deus. A Bíblia está repleta. Eu ficaria só aqui falando até acabar o momento da mensagem. Só disso, irmãos. Quantos aqui já experimentaram dizendo assim, eu não sei como é que eu vou passar o mês, eu estou no mês de março, hoje é dia 4, o dinheiro já acabou, o mês ficou muito comprido, já no dia 4, mas no dia 5 você acorda pela manhã dizendo, Senhor, o Senhor é o dono da provisão, de repente você não sabe como surge um dinheiro, ou uma venda, alguém que te devia. Aconteceu aqui já na nossa igreja, recentemente, irmão aqui já deu testemunho, pastor, pessoas que me deviam há 2 anos me procuraram para pagar, acho que ele nem lembrava mais que tinha alguém que devia a ele. Provisão. Nós temos aqui nesse capítulo 8 a trindade toda representada. Nos versículos que eu li, você não vai ver todas, mas se você ler o capítulo 8, o que era necessário? A água, o sangue e o azeite. A água representa o que? A palavra de Deus. Eles não entravam para oferecer nada se não se lavassem, se não se purificassem. E Jesus disse lá em João capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A palavra limpa. É a palavra que limpa. Como é que a palavra limpa? Quando a palavra diz, não faça assim, faça assado, faça assim, faça coisa. Aí ela está nos limpando, tirando as coisas. Aquele que roubava, não roube mais. A palavra. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que estão diante de mim, e seguindo para aquelas que, avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Palavra, prossiga. Há pessoas que estão paradas e não estão lavadas, estão sujas ainda, porque no dia que aceitaram Jesus, só tomaram o banho real da piscina ali do batistério, mas depois não quiseram se lavar. Há coisas que nós temos que ir nos lavando e temos que muitas vezes passar pelo deserto, porque isso lava. Quando o povo sai do Egito, ele sai cheio de sujeira, crendices, aquilo que eles aprenderam em 400 anos, eles saem dali e vão sendo lavados através das experiências com Deus no deserto. Aprendendo a confiar, aprendendo a largar os ídolos. E o que é isso? Lavagem. O sangue que é o símbolo do sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, o símbolo do sangue de Cristo. Sem esse ninguém sobe. Conheço uma pessoa, pastor, que ela é boa, olha, não fala palavrão, não fala mal dos outros, não bebe, não fuma, não mata, não vê pornografia, não faz nada. Boa pessoa. Mas isso não lhe dá direito ao céu, por uma razão, porque senão você arranja uma outra forma de ir para o céu, e quem faz isso é um anátema, porque só há um caminho, e tudo que você pensar, isso é você tentar subornar o plano de Deus. Há pessoas que têm uma certa dificuldade de entender isso, e às vezes até de falar para aqueles que não são crentes em Jesus. Por que eu preciso de Jesus? Porque você precisa do sangue. Mas por que eu preciso do sangue? É um único passaporte para você entrar no céu. Quando você fala isso, não importa quem você seja. Eu creio, irmãos, creio e conheço pessoas não crentes que são melhores do que alguns crentes que eu conheço. E vocês também conhecem. Bons, honra pai e mãe, honra o filho honra eles, tudo, faz até suas preces, mas isto só não é o suficiente. Porque senão anulam o sacrifício de Jesus. Isso é heresia, é o trocar. Eu mato aquilo, eu aniquilo aquilo que Jesus fez. Quantos entendem isso? Então o sangue de Jesus é de uma importância tremenda.
E, por fim, o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Irmãos, o crente que não é lavado pela palavra, que não deixa o sangue de Jesus agir na sua vida, e não tem o azeite do Espírito Santo para capacitá-lo, está morto e não foi informado. Nós precisamos dessas 3 coisas. Com essas 3 coisas, nós estamos aptos, dentro dos critérios que Deus fala, e nós vamos ver agora e terminar, concluir, a sermos sacerdotes. E nessa visão aqui, o sacerdote não é só o homem. Nessa visão aqui, não é o sacerdote do lar, é o homem. Não pode ter a mulher como sacerdote do lar. Isso é antibíblico. Estou falando de outra coisa, que é o sacerdócio para tratar dos pecados, tratar do perdão e tratar da provisão. Todos podem. Uma mulher pode pregar o evangelho. Mas, se nós abrirmos mão disso aí, tremendamente, estaremos fadados a sermos alijados do plano de Jesus. Por quê? Mas Jesus tem amor por nós, indubitavelmente Jesus tem um amor muito grande por nós. Mas uma coisa é Ele ter um amor por nós, uma coisa é a sua graça, e outra coisa nós queremos que Ele concorde do nosso jeito para fazer o ministério deles. Então, nesse capítulo 8, e nós lemos inicialmente só o versículo 23 e versículo 24, e eu vou repeti-los. Levíticos 8, 23 e 24, diz assim: Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um depositou um pouco de sangue do sacrifício na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Que tremendo, irmãos, quando Deus tem um propósito na nossa vida. Eu fico impressionado, e às vezes eu paro assim e falo assim, puxa vida, o que Deus viu em mim? O que Deus viu em mim para ser pastor? O que Deus viu em mim para ser um servo dele, dizendo assim, você vai levar o meu nome? Você já fez essa pergunta? O que Deus viu em você? O salmista diz, que é o homem para que dele se lembre? E essa ordem estabelecida por Deus, a orelha direita, ela lembra a importância do ouvir. Vamos destrinchar daqui a pouco. O polegar da mão direita aponta para a importância do fazer. Eu não posso fazer se eu não ouço. O ouvir é ouvir a voz de Deus, discernir. Benditos aqueles que sabem discernir a voz de Deus. Há aqueles que ouvem a voz do diabo e pensam que é de Deus. Ele tem a capacidade de imitar a voz de Deus, o timbre da voz de Deus. Ele é um imitador. O polegar da mão direita aponta a importância do fazer, fazer conforme Deus te manda. Paulo estava se preparando para pregar na Ásia, lugar muito grande, Bitínia, estava tudo certo. Ele ouviu a voz de Deus dizendo, mudei. Passa em Macedônia e nos ajude. Um homem que ele viu numa visão de noite, e ele entendeu, o que é isso? Discerniu. Quando nós temos o nosso ouvido ungido, já vamos destrinchar um pouco mais, nós ouvimos isso. O polegar do pé direito que destaca a importância do andar. Sabe, amados, às vezes nós temos um ouvido bom, temos uma mão boa, mas temos um pé chumbado. Sabe o que é o pé chumbado? É o pé que nos leva para lugares que nós não temos que ir e achamos que, não, está tudo bem porque eu tenho o ouvido de Deus, a mão de Deus, então eu posso pisar aqui. Há lugares que nós não somos chamados a pisar.
Os pés simbolizam o mundo físico. As mãos simbolizam o mundo humano, a prática. E os ouvidos simbolizam o mundo espiritual. Os pés falam do nosso andar, como eu disse aqui agora, falam da nossa direção. Quando nós deixamos Deus consagrar os nossos pés, Ele dá-nos a direção. Tem gente que está indo em direção contrária à direção de Deus por aí. Tem gente que está andando a 10 graus de diferença, não pode ser, a conversão é 180 graus. Eu estou andando para cá e agora eu vou ouvir de Deus 180 graus. 160, 210. E tem gente que diz assim, não, muda 360. Ele mudou e ficou de frente de novo para o pecado, mas ficou igual, deu uma rodada, permaneceu no mesmo lugar. Né? 180 é oposto, literalmente oposto. Os pés falam do que possuímos, diz a Bíblia, tudo onde pisar a planta do seu pé será vosso. Cuidado com o exemplo que eu dei, opa, então eu posso ir num lugar muito ruim, que aquele lugar é meu, se quer um lugar ruim, fique com ele. Mas é em termos de conquista, aquilo que eu ouvi de Deus, agora os meus pés são consagrados. As mãos falam da nossa atividade diária, irmãos. Como tem pessoas que não sabem usar as mãos, até pelas coisas mais simples. Tem gente que tem uma dificuldade de apertar a mão do outro, tem a dificuldade de usar a mão para abraçar, para segurar. E Deus nos deu a mão, exatamente as mãos, para fazermos isso. Há momentos que os pés não podem ser usados para uma certa coisa. Você não segura alguém com o pé. Não vem aqui me dar, pastor, mas eu conheço uma pessoa que estava escorregando, eu dei o pé para ele segurar no pé. Irmão, não estraga a minha pregação. O certo é a mão, né? As mãos falam das nossas amizades. Você tem escolhido, você é um sacerdote. Uma coisa é você ter amizades totalmente erradas, outra coisa é você se relacionar com alguém totalmente errado. Esse é o correto. Relaciona-se para trazê-lo para Jesus, mas esteja consciente de que você pode trazê-lo e não ele te buscar, te levar. Se você ainda não está capacitado a ter uma amizade mais ou menos torta, não use os da igreja por enquanto, até você ser firme, porque ele pode te levar para baixo. Tem uma máxima, tem um ensinamento para quem trabalha com natação, com salva-vidas. Se você não sabe nadar muito bem, não vai salvar ninguém, ele vai te afogar. Eu conheci caso, a pessoa foi salvar, morreram os dois. Agora, recentemente, apareceu no jornal o pai e o filho, ele foi salvar o filho, morreram os dois. Não sabe, porque tem uma tática, né? Sei lá, tem que puxar pelo cabelo, porque quando puxa pelo cabelo, eu estaria perdido nisso. Deve ter um segundo plano aí. As mãos falam da nossa autoridade. A Bíblia diz lá em Atos que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Tem um corinho de um cantor amigo meu que gravou, não me lembro agora, mas em tudo que eu tocar, abençoado será. Será que a sua mão está pronta para abençoar? Ou você tem uma mão mirrada? Sabe o que é uma mão mirrada na minha concepção? Não é uma mão que não pode dar, é uma mão que só sabe receber. Na hora que ela vai dar, ela encolhe. É a mão mirrada. Mas também é uma mão que é mirrada para as outras coisas. Nós temos que ter uma mão abençoadora. E mão abençoadora não é só a mão que dá, é a mão que corrige. É a mão que dá um puxão de orelha. É com a mão que você puxa a orelha, o beliscão é com a mão. E a Bíblia diz que ele disciplina quem ele ama, Deus. Ou, você é um enviado de Deus, emissário de Deus. Somos sacerdócio real, somos sacerdotes. Dentro disso, nós temos que então consagrar os elementos do nosso corpo: o ouvido, os pés e as mãos. As mãos falam de nossa generosidade. Quanta gente quer
receber, mas não quer ser generoso. Existe uma mágica nas coisas de Deus, que quanto mais dá, mais você tem. No mundo, quanto mais dá, mais você fica sem. Tenho 10 sapatos, se eu der 2, quantos eu fico? 8. Na sapataria de Deus é assim, quantos... As mulheres não podem saber disso. Eu tenho 10 sapatos, dei 2, quantos eu fico? 25. Caminhão de mudança vai ter que fazer mais uma mudança só para trazê-los de lá de casa. Muitos serão abençoados. Já está lá separado, alguma coisa legal. Oh, Deus, ouviu as minhas orações. Bolsas, mulher gosta de... Não sei por que a mulher gosta tanto de bolsa, né? Se elas não servem para quase nada, o telefone toca, o telefone está dentro da bolsa, vocês não acham esse telefone. Parece que vocês estão dentro da China procurando um telefone, não acha. Quando acaba de desligar, achei. Não é assim? Brincadeira, não é assim não, né, irmão? Vocês acham imediatamente. A generosidade, irmãos, é diferente de carência. Eu tenho pregado aqui nessa igreja, antes de morrer, antes do Senhor me levar, eu quero ver uma igreja generosa e não uma igreja que dê por carência. Você está precisando de quê, irmão? Estou precisando de uma camisa. Irmãos, vamos dar uma camisa que ele precisa de uma camisa. Não, nós temos que dar uma camisa sem saber se ele precisa da camisa. E isso vai também. Eu preciso abençoar o irmão, levar uma palavra ali para o irmão. Não, mas ele não está precisando, ele está tudo bem. Ué, por isso eu não levo uma palavra? Deus te abençoe. E tem uns que retêm. Eu conheço alguns irmãos em Cristo que dizem assim, olha, Deus te abençoe. Ele diz assim, eu já sou abençoado. Tá bom? Você quer dizer que não quer mais? Não preciso, Deus já derramou para mim todas as sortes de bênção na cruz e tal. Tá bom, então eu pego o pacote que era grande ali, já levo e dou para outro. Pastor, mas isso não é de Deus, não, foi Jesus que me ensinou. Ele disse, você chega numa casa, deseja paz, deseja a bênção, e não recebe, recolhe e leva. Ou não, amém? E as lições extraídas das orelhas? Orelhas, irmãos, dentro desse corpo do sacerdócio, é um dos órgãos, um dos elementos mais importantes. Elas são a parte visível dos nossos ouvidos. Então, aqui não é o ouvido, isso é a orelha. Por isso que ele toca na ponta da orelha, para que o seu ouvido, ou o ouvir de Deus, seja consagrado. Se você não ouvir o ponto, você desanda. Vocês já viram os apresentadores? Já tem um ponto. Ah, então vamos lá, vamos agora chamar fulano. Não, agora é a hora do nosso comercial. Alguém soprou aqui e falou assim, é a hora do comercial. Não, agora é isso, é o ponto. Quem é o seu ponto? Deus. Você como sacerdote, você precisa saber que até para orar pela pessoa, aprendemos isso aqui no nosso curso Secol, não foi isso? Até para orar, você tem que saber o que Deus vai falar. Não, mas eu já sei, ele está doente, eu vou orar pela cura. Calma aí, você pode estar atacando a causa, a consequência e não a causa. Estávamos orando uma vez por um irmão, conhecido nosso, e começamos a orar, e Deus falou assim, ora para ele perdoar. E oramos para ele perdoar, e ele foi curado do joelho, porque ele estava com um problema no joelho. Mas se eu perguntasse se ele está com problema no joelho, vamos orar pelo joelho. Senhor, cura o joelho. Senhor, cura o joelho. Senhor, cura... Ah, mas o Senhor conhece todas as coisas. Mas Ele precisa tirar da sua vida aquilo que você vai autorizar a tirar, que é impedimento para a cura. Ouvir o ponto. Vou ter tremendo, irmão. Engraçado, nós ouvimos o ponto, GPS, entre pela esquerda, siga em frente, segunda direita. O GPS bom, né? Não aquele que joga dentro de umas comunidades difíceis. Mas... não ouvimos o ponto de Deus. Eles são o nosso canal de acesso ao mundo interior. Como é que Deus fala conosco? Através da alma? Através do corpo? Como é que é? Através do Espírito.
E como é que você ouve o Espírito? Com os ouvidos ligados no Senhor. Então é um simbolismo, irmão, não é essa orelha humana que vai ouvir. Embora já ouvi, outros já ouviram Deus falando visivelmente. Faça isso assim, assim. Alguém me falou que não tinha ninguém. Quem ouça isso. Isso Deus faz do jeito que Ele quer. Mas eu tive uma intuição, aquilo que você está chamando de intuição, se você é um sacerdote, se você está cumprindo isso, se você foi consagrado com cabeça, pés e mãos, não passa a ser mais intuitivo, você está ouvindo a voz de Deus. Por que, irmãos, que nós temos que ter um ouvido ungido? Porque o diabo é um imitador. Ele fala coisas que nós estamos precisando. Por que ele fala? Ele sabe, ele tem onisciência? Não, ele ouve nós falarmos. Eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando disso assim, assim. Aí ele arranja um que não é o que Deus está te dando, porque Deus às vezes está embalando, fazendo um papel de presente, e você já pega o primeiro que aparece, que o diabo ouviu e veio à sua frente, parece que é de Deus, mas não é de Deus. Nós temos que saber ouvir a voz de Deus. Abraão, a primeira vez, deu uma enferrujada no ouvido dele. Ele ouviu a voz de Sara. E Deus se ausentou, cruzou o braço e esperou. E ele teve o filho, não segundo o critério de Deus. E o filho que veio, não era o da promessa. Veio Ismael. Contudo, Deus disse assim, isso é a mensagem para depois. Deus disse, você vai ter que carregar o seu Ismael. É a mensagem de hoje à noite. Eu tenho procurado, quando sou eu que prego, quando há irmãos diferentes, não dá jeito, né? A não ser que o Espírito já conduza assim. Mas eu tenho procurado fazer uma ligação da mensagem de manhã com a de noite, de alguma forma. Porque é muito pouco a gente falar de manhã, depois ou falar de noite. A gente fica ali ruminando espiritualmente aquela mensagem de noite pegamos. Ao ouvir, nós captamos o mundo interno, ou seja, o mundo espiritual. Nós não ouvimos ou não devemos ouvir aquilo que todo o ser humano ouve na área humana, no plano humano, mas nós somos diferentes. Precisamos encasquetar isso, como diz o mineiro, encasquetar isso, pôr isso na cabeça. Nós não somos levados por vozes normais. O nosso ouvido é de uma importância, por isso que eu deixei ele por último. O nosso ouvido é de uma importância tremenda, irmãos. Saber ouvir a voz de Deus, que muitas vezes é dita por um irmão. Nem sempre você vai ouvir Deus falando, eis. E não sei porque, onde arranja que Deus tem essa voz, né? Não, mas a Bíblia diz que ele é um trovão, ele troveja. Mas se ele falar no seu ouvido como ele é, como diz a voz de muitas águas, você vai desmaiar. Com Elias ele falou com uma voz suave e mansa. Elias, o que você está fazendo aí, meu filho? Ele esperou, ele viu o vento, pensou que era o vento, viu o fogo, pensou que Deus estava ali, Deus estava numa voz suave. Deus fala para você no tom que você precisa ouvir naquele momento. E às vezes fala, Isaías, levanta, rapaz. Essa é a voz de Deus. Sai daí, o mundo vai te consumir. E às vezes diz assim, meu filho, tu és meu filho amado. Eu gosto de você. Então ele fala no tom que você estiver necessitando ouvir naquele momento. Um sacerdote com o dedo cortado da mão é um sacerdote que não atua para abençoar horizontalmente os irmãos. Um sacerdote com o dedo do pé cortado é um sacerdote que tem o seu andar prejudicado. Ele não se sustenta. O pé, espiritualmente falando, o leva para lugares tortuosos. Um sacerdote com o ouvido sem ser ungido pelo Senhor é um sacerdote que ouve a voz do inimigo e não a voz de Deus.
Nós temos pregado aqui na Shalom que nós devemos consagrar os nossos ouvidos a Deus. Pastora Vera, de vez em quando ela está conversando com algumas mulheres, e eu também falo isso para homens, não empreste os teus ouvidos ao diabo. Porque quando você emprestar o teu ouvido ao diabo, a tua mão será dele, os pés serão dele. Que o diabo falou uma coisa errada no seu ouvido, você anda com o pé do diabo e vai segurar com a mão do diabo e vai fazer as coisas que o diabo está mandando. Não empreste os seus ouvidos. Até porque, na parte espiritual, o ouvido fala com o mundo, fala com a parte interna e fala com o mundo espiritual. É de uma importância tremenda. Há uma passagem, eu já preguei aqui nessa igreja uma vez, está quase na hora de voltar a pregar, que a igreja já recebeu muita gente e não ouviu essa mensagem. Está lá no livro de Juízes, no 1º capítulo. Quando Israel aprisiona, olha que interessante, irmãos, o simbolismo do dedo, do pé, da mão. Quando Israel encontra um rei chamado Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles, o povo de Deus, de Judá, Judá que estava guerreando, eles os perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu, e levaram-no a Jerusalém, e ali morreu. Quando eles conquistavam um país, um povoado, eles pegavam o rei dele, para que ele não pudesse ser mais um sacerdote. Eles cortavam o dedo da mão, o dedo do pé, e eles passavam a pegar migalhas. Adoni-Bezeque tinha 70 reis sob ele, que ele tinha aprisionado, vencido e cortou. E agora o povo de Deus corta o dedo dele. O que Deus está dizendo aqui? Ele mesmo disse: assim como eu fiz com os outros, Deus está fazendo comigo. Muitas vezes nós estamos deixando o inimigo cortar, ali o Judá que cortou por ordem de Deus. Quem sabe, meu amado, você está tendo, está dando a oportunidade de se cortar o seu dedo polegar, da mão e do pé. Pregarei sobre isso um dia, porque vale a pena. Nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos a nossa firmeza. Os nossos pés não podem nos levar para lugares que temos que ir. Nós temos que colocar como desafio discernir a voz de Deus. Como é isso, discernir a voz de Deus? Só com muita intimidade. Quando você lê a palavra, você conhece a palavra, quando você ora, quando você trabalha para Jesus, vai chegar um momento que você vai conhecê-lo tão bem, que uma palavra, ou um olhar, ou uma situação, você diz: não é de Deus, isso é de Deus. E o diabo, irmãos, ele tem a capacidade de fazer uma imitação tão perfeita, às vezes, que nos engana, nos leva, mas aquilo ali tem tudo para ser. Não nos esqueçamos que estamos vivendo uma época de satanistas entrando dentro das igrejas e estão já liderando junto com o pastor, porque eles têm uma sabedoria. Conhecem vários casos aí. Quem já viu casos assim reais, levanta a mão aí, faz assim, casos de ler em livro, de acontecer, de dar nome. Eu sei que há pessoas que têm. Irmãos, nunca vai aparecer assim: eu sou o terror, eu vim aqui para ajudar o pastor porque eu sou o terror. O diácono já vai pegar ele ali fora e diz: ô, irmão, aqui não, está amarrado em nome de Jesus. Mas eles chegam nas igrejas de uma forma que você diz: pastor, mas que cara bom. Irmãos, aconteceu um episódio comigo aqui nessa igreja já, mais de um, mas um que foi um negócio assim, não sabe quando você leva uma flechada na hora que você chega? Eu estava de férias, quando eu voltei,
uns 2 ou 3 irmãos, pastor, tem um irmão aí que chegou, está visitando, vem hoje aí para ver o senhor. Mas pastor, que bênção. Não estou dizendo que os irmãos não têm discernimento, não, talvez não. E chegou, e, olha, uma pessoa assim, e ele estava ali encostado no muro da cantina ali, e eu cheguei, olá, a paz do Senhor, a paz do Senhor. A forma de ele olhar para mim, apertar a mão, eu gelei. Na hora, não sei se você já sentiu isso, irmão. Sentiu um negócio assim, meu Deus. Ele deu 2 palavras que pioraram. Não precisava nem ter falado. E eu disse assim, Senhor, eu posso estar equivocado, estou chegando de férias agora, né? Pode ser que eu estava lá. Uma semana depois, confirmou, numa reunião de oração que tivemos na casa de um irmão aqui, levanta a esposa, e disse que era pastora também. O nome eu não sei, mas o sobrenome dela eu sei, Jezabel. Só pode ser. Me imprensou na parede, botou o dedo na minha frente. Foi isso ou não foi? E eu disse assim, bom, tem 2 alternativas, eu dou um soco na cara dela agora, ou eu falo para o Senhor fazer alguma coisa. Do nada, irmãos. Sabe o que ela disse para mim? A sua igreja precisa disso, a sua igreja precisa daquilo, o senhor não está vendo. Olha o capeta falando comigo. Eu falei, ué, pastor, mas não pode ser um profeta? Dessa forma? Não. Até porque tudo que Deus fala com você, para mim, Ele fala comigo também. E a recíproca é verdadeira. Irmãos, eu tive dificuldade com 2 irmãos da minha igreja, dificuldade no bom sentido, para dizer, meu irmão, isso não é de Deus, meu irmão. E quase que eu perco os 2. Ele quase que leva os 2. Hoje esses irmãos sabem, pastor, nós saímos de uma furada. Porque, irmãos, eu estava muito afinado. Isso é muito comum. O diabo não se apresenta. Sabe por quê? Como é que vocês acham que é o diabo? Tem um chifre, rabo, pé. Enquanto vocês estiverem procurando isso, vocês não vão achar ele, porque ele não é assim. Ele já faz isso, vocês estão ali olhando, ele entra com uma voz dócil, de uma inteligência. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos confundindo a ação social com a ação do Espírito Santo. E às vezes pensa, uma pessoa chega boazinha e fala, essa é serva ou servo de Deus. E Deus está dizendo, cuidado, é lobo vestido com pele de carneiro. Por isso que o ouvir é muito importante. Eu quero concluir essa mensagem dizendo, deixa Deus lavar você com a palavra. Aí em João, capítulo 15, Jesus diz, Pai, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se você não tem lido a Bíblia todos os dias, você não está comendo todos os dias. Pastor, mas não comer todos os dias é bom que emagrece. É verdade. Emagrecimento espiritual é um problema. Você vai ficar com as colunas frágeis. Do primeiro vento que der contrário, você vai capotar. Precisa ler a Bíblia todo dia. Temos boas Bíblias ali, irmãos, com comentários sérios. Compre uma Bíblia dessa e passe a ler todos os dias. Pastor, mas lendo o comentário eu mesmo assim não entendi. Estamos aqui, eu e outros irmãos, e se eu não souber te dizer, eu vou anotar e nós vamos pesquisar seriamente e você não vai ficar sem a resposta. Por favor. Deixa o sangue te purificar ainda mais. Você sabe que o sangue purifica, mas você precisa deixar ele te purificar. E deixa o Espírito Santo santificar a tua vida ainda mais. E eu queria fazer uma coisa com os irmãos agora. Os visitantes ficam à vontade, não me conhecem, mas os meus irmãos me conhecem. Eu não sou místico. E Deus está dizendo que nós vamos orar. Você onde está? Nós vamos ficar de pé. E você vai imaginar que uma mão vai vir de fora e é a sua. E você vai tocar na ponta
da sua orelha, como se estivesse espargindo, passando o sangue do cordeiro. Nós vamos nos preparar para a ceia agora. Depois do polegar direito, simbolizando toda a sua mão. E depois você vai dar o seu jeitinho, não precisa tirar o sapato. Você sabe onde está o seu dedo, o meu está aqui, ó. Toca nele. Pastor, eu queria tirar o sapato. Comigo é... Tira o sapato, irmão. Fica à vontade. Mas faça isso discretamente, não precisa... Enquanto eu vou estar orando. Aliás, nós vamos ficar sentados, para facilitar. Tá bem? Pai querido, em nome de Jesus... O Senhor sabe, os meus irmãos são testemunhas que nós não somos místicos. Mas o Senhor está dizendo isso, pastor. Senhor, para pegar esta mensagem para mim, eu vou, um simbolismo apenas, dizendo que a partir de agora eu vou tomar mais cuidado. E a começar de mim, Senhor, eu vou aqui, ó, pegar a ponta da minha orelha e o sangue do cordeiro está sendo passado na ponta da minha orelha. Pronto, os meus 2 ouvidos estão consagrados a Ti, Pai. Senhor, o diabo não tem mais poder de me falar bobagem. Senhor, agora estou consagrando a Ti, ó, o sangue do cordeiro na polegar direito. Senhor, as minhas mãos são Tuas. Onde eu tocar, abençoado será. Eu vou trazer provisão. Eu vou tirar o pecado do povo, vou exercer, colocar minha mão sobre a cabeça das pessoas e o inimigo vai ter que sair. Porque as mãos de Paulo faziam milagres por Deus. Deus fazia através das mãos de Paulo. E agora, Senhor, meu polegar do pé. Senhor, Tu sabes onde eu tenho andado. Tu sabes onde eu deixei de andar. Pai, em nome de Jesus, consagro os meus pés para eles não mudarem de direção. Senhor, os Teus servos agora, Senhor, vão encontrar saídas, caminhadas, desde o sair de casa até o voltar para casa, sair para o trabalho, que direção tomar, que rumo tomar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. É só um simbolismo. Mas lembre-se disso, quando o inimigo falar alguma coisa, você, epa, não vou fazer isso não.